Olá, gente. O objetivo desse vídeo é falar para vocês sobre o uso de panelas na produção de pães artesanais domésticos, ou seja, feitos em casa. Porque numa padaria profissional a gente usa o forno, o vapor do forno, né? Através de um comando que a gente aciona, nós liberamos vapor no forno. Em casa, os fornos domésticos, na sua grande maioria, não tem essa opção. Então, é preciso que a padeira ou o padeiro de casa simule essas condições de forno, ok? Quem ajuda nisso é a panela. Bom, o que acontece? Só para começar a explicar. O forno profissional, ele tem o vapor, como eu disse, que é liberado logo nos primeiros segundos em que o pão entra no forno. Se o seu pão tiver tido um corte bem feito, esse vapor inicial do forno vai ajudar com que a pestana cresça, se desenvolva, né, e fique daquele jeito bonito que a gente gosta de ver, como também vai ajudar no desenvolvimento da casca do pão. Só que no forno doméstico a gente não tem, né, essa opção, então a panela ajuda a simular essas condições. O que acontece? Quando o pão já terminou, né, o seu desenvolvimento de fermentação e está pronto para ir para o forno pré-aquecido, você deve colocar a massa aqui dentro, tampar e levar para o forno. Quando o pão começa a assar, nós sabemos que ele libera água em forma de vapor, né? Então esse vapor ele vai se acumular aqui nesse ambiente que estará tampado. E essa situação é uma situação semelhante à do forno profissional. Então, com esse vapor retido aqui, a tendência é que a pestana do seu pão e a casca se desenvolvam de um jeito satisfatório. Essa é a tendência, certo? Então, o que é importante a gente observar? Que na hora de comprar a panela, você tem que ter uma boa panela. Essa aqui é uma de aço inox, de 3 de camada tripla, certo? Não deve ser uma panela de aço inox muito fina, porque essa panela vai ter que aguentar temperaturas de 230 a 250 graus, que são as temperaturas que a gente usa, é a faixa de temperatura que a gente usa para assar pães rústicos, ou seja, aqueles pães que na maioria são farinha, água e sal. Eles precisam dessa temperatura mais alta. Então tem que ser uma panela que aguente essa temperatura. Essa aqui tem camada tripla, como eu disse, mas tem panelas com mais camadas, inclusive, e que tem uma boa vedação, gente, ó. Quando você tampa, na hora de comprar, observe o que sobra aqui. O ideal é que não sobre espaço, que ela fique bem vedada. O ideal, inclusive, é que ela não tenha essa folga, como essa daqui apresenta, tá? Porque eu não quero que o vapor escape por essas frestas, eu quero que o vapor fique todo aqui. Bom, essa é uma opção bem doméstica, assim, que eu acho que tem um custo-benefício legal. Porque toda panela boa, a gente sabe que custa mais caro. Esse tipo aqui acho que vai custar entre 150 e 200 reais, eu acho, né? Bom, você tem que pesquisar na sua região, tá? E ela é toda, outro detalhe muito importante, ela é toda de aço inox, ou seja, um material que vai aguentar ficar no forno pelo tempo de assamento do pão e naquela temperatura. Não pode, por exemplo, ter pegador de borracha, nada disso. Tem que ser toda no material que vai aguentar a temperatura. Esta é uma opção. Outra opção, muito fácil de encontrar no Brasil, é a Cocotte Saver. Você encontra nos sites de lojas de departamentos e nos sites como Mercado Livre, por exemplo. Aqui já é um ferro esmaltado. Eu acho que é ferro, não tenho bem certeza. Acredito que seja ferro. Ele é esmaltado, certo? Mas é uma panela bem mais leve, ou seja, ela tem menos camadas, né, de ferro. Mas ela é muito boa para assar o pão, inclusive esse formato é legal, então você fica com uma variedade, né? Você tem uma panela redonda e tem uma panela ovalada também, porque aí você já diversifica o formato do teu pão. Ela também é toda no material que pode entrar no forno, inclusive o pegador, tá? Ela é leve, é uma vantagem. Agora, ela tem um probleminha assim, ó. O encaixe da tampa não é perfeito, certo? Então, você tem que ter cuidado com isso na hora de colocar no forno, para não acontecer dela ficar meio aberta sem você perceber. Como ela é toda preta, às vezes é difícil perceber que não encaixou direito, tá? Ou você pode, com a ajuda daqueles clipes, prender aqui a sua panela dos dois
das duas pontas, tá? Mas vejam que ela tem um fechamento inseguro. Isso não é bacana, mas também tem um preço de 100 e alguma coisa, 150 por aí, depende do site do compra. Ela vem com uma grelha, né? Então uma panela que se presta a vários usos, tá? Ela não é uma panela feita para assar pão, tá? Mas ela se presta a esse uso também. Essa é a Cocotte. Panela muito boa, mais antiga, é a panela de ferro fundido. Eu diria que é a melhor opção, porque o ferro fundido é um material bem mais resistente, tanto que essa panela é muito mais pesada. Essa aqui tem o tamanho 16, é para um pão pequenininho, tá? Mas tem panelas maiores, eu mesma tenho. Qualidades dela, por ser bem pesada, né? A tampa, ela não fica, a tampa, ó, você vê que ela é bem fixa e ela veda bem, certo? Não ficam assim espaços daqui. Quando eu viro aqui fica mais difícil de provar isso, né? Mas ela não tem muitas sobras. E é a panela mais indicada. Essa não é perfeita, porque ela tem um pegador e as laterais, as alças de madeira, né? Que não devem ir ao forno. Eu até levei a minha ao forno algumas vezes, por isso que a madeira tá assim escura, mas não é indicado, né? Eu sei que tem pessoas que cobrem essas partes de madeira com alumínio. Nunca fiz isso, então não posso nem recomendar, mas fica essa dica para você pesquisar, né? Então é uma panela que veda bem, vai aguentar a temperatura do forno e tende a te dar um resultado muito bom no assamento do seu pão em termos de pestana e casca, ok? E você encontra esse tipo de panela, eu chamo de panela assim mais artesanal, normalmente em mercados públicos, tá? Tem que pesquisar para encontrar. E uma panela excelente é essa daqui, conhecida também como Dutch Oven, forno holandês. Aqui essa marca pelo menos eu comprei como panela mineira, o nome. É a minha preferida atualmente, porque ela é bem bonita, né? E é toda de ferro, você vê que é um material de boa qualidade. A tampa, ela vira uma caçarola também, né? Se presta a outros usos, né? E é uma panela bem grande, essa aqui tem 5 litros, certamente tem menores, tá? Então dá para assar pães de vários tamanhos, né? Do pequenininho ao maior. Você pode colocar o pão tanto aqui, como você pode colocar e tampar, né? Coloca o pão ali e tampa, como pode ser o contrário. Você coloca o pão aqui e depois você tampa. Por que colocar o pão aqui? Às vezes fica mais fácil para você cortar o pão, tá? Então esse tipo de panela também é bem acessível, custa menos de R$200. Normalmente, como eu disse, é panela boa, é panela cara, são panelas caras normalmente. Mas ela tem uma vedação maravilhosa, ó. A gente não vê nada. Vou mostrar aqui melhor pra vocês, a gente não vê nada sobrando. O encaixe, ele não é inseguro. Aqui a gente via sobrando, né? Deixa eu mostrar aqui novamente pra vocês. A gente ainda vê um pouquinho, mas aqui não. Nessa panela tá tudo bem fechadinho. Então, uma panela excelente para assar pão. Na mesma linha dessas panelas, gente, tem a Challenge, que é uma panela lançada pelo padeiro Jim Shaw, que ele desenvolveu essa mesma tecnologia, né, de panela de Dutch Oven, de forno holandês, mas ela tem um design muito bacana, então ele melhorou bastante o design para que ela se torne uma panela segura e é uma opção, só que é importada, né? Para a opção nacional, eu ficaria com essa, eu indico essa. E tem também um outro tipo de utensílio, que não é panela exatamente, mas é da mesma família, que é uma chapa de ferro. A chapa, essa daqui não pode ir ao forno, obviamente, por conta desse cabo de madeira, né? Mas se você tiver uma toda de ferro, ela pode ir ao forno também. Mas ela pode ir na boca do fogão, né? Essa daqui. E na boca do fogão, numa chapa de ferro, é legal para eu assar os flatbread, né? Os pães mais achatados. Aqueles pães que a gente termina
No forno também pode ser, mas que uma chapa assim, ela resolve muito bem, como pão sírio, pão árabe, os pães indianos, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar sobre panelas é isso. Observem essas questões quando vocês forem comprar, né? A qualidade do material, se ele aguenta altas temperaturas. Considerem se ele é todo feito, se a panela é toda feita no mesmo material, se a vedação é boa, tanto se não escapa ar como se o encaixe da tampa é bom também. Veja o tamanho da panela, não vá comprar uma panela tão pequena como essa aqui que eu mostrei, né? O ideal é uma panela um pouquinho maior. E faça aí seus pães, teste com essa tecnologia de encapsulamento, digamos assim, do vapor dentro da panela para ver se você obtém resultados legais. Provavelmente sim. Obrigada pela atenção, depois eu volto com mais conteúdo sobre a produção de pães em casa. Ah, gente, já ia embora, sem falar também na panela de pressão. A panela de pressão, por incrível que pareça, também se presta a assar pães, certo? Depois eu posso gravar um vídeo mostrando como é que se pode assar um pão numa panela de pressão. Me digam aí nos comentários se vocês querem que eu mostre isso, tá? Mas é uma alternativa, né? Normalmente a gente tem panela de pressão em casa e ela também é indicada, tá? Claro que tem que ser uma boa panela, né? Que tenha uma boa vedação, né? Que a válvula esteja funcionando a contento e direitinho para não ter perigo de acidente, porque acidente com panela de pressão é muito perigoso. Tá bom? Então fica aí também a informação sobre a panela de pressão.